O último sinal do fim dos tempos. Shalom, meus irmãos. Preparei mais esse vídeo para os meus irmãos para falar sobre o final dos tempos, o tempo que nós estamos vivendo. O acordo de Abraão, paz e segurança? Esse é o último sinal para o fim dos tempos. Quando disserem paz e segurança, virá repentina destruição. Veja o que já estão dizendo em Israel, os rabinos, os principais rabinos. Então, meus irmãos, nota que esse rabino diz que o nosso Messias, quer dizer, o Messias deles, o Antimachia, já está vivo entre eles e já está em Israel. E esse outro aqui, Garak Kanievski, diz que o Messias vive conosco hoje. A redenção está pronta e pronta. E vive entre nós. Eles dizem que se conversa diariamente com o Messias. Então eles estão convencidos disso. E os assassinos do povo do Eterno estão prontos para tomarem posse e cumprirem a sua missão de destruição sobre a face da terra. Isso conforme já foi feito antes, e a história se repete hoje. Agora, o acordo de Abraão, ou seja, paz e segurança. Então esse é o último sinal do fim, porque quando disserem paz e segurança, então repentinamente virá a destruição de tudo, a repentina destruição. Assim, a falsa paz e segurança em Israel é o último sinal do fim. Acordo de Abraão. Esse acordo de paz é falso, não vai vigorar. Bem como o templo não será reconstruído. O Antimachia não sentará nele e não haverá nenhuma coroação de um suposto governo único da nova era. Tudo não passa de meras tentativas frustradas que o dragão está fazendo em seu desespero no sentido de tentar barrar o legítimo retorno do rei. É o desfecho final da guerra. Quanto à nova era, bem como muitas profecias que muitos supõem que só ocorreria em um suposto reinado de um governo único, já estão se cumprindo ao pé da letra desde o início da pandemia. Primeiro, a nova era é um governo oculto por trás de todos os governos mundiais. Tanto da esquerda, como China, Rússia, etc., como de direita, Estados Unidos, Israel, Brasil, Inglaterra, etc. É a maçonaria que domina tudo, e a elite mundial é quem de fato governa. As restrições de ir e vir, a proibição de comprar ou vender se não tiver a marca da besta, etc., começou no mundo inteiro com as quarentenas impostas desde o início da pandemia, desde o vírus artificialmente criado, como já sabemos. Terceiro, a proibição de comprar ou vender se não tiver a marca ou sinal da besta virá com a vacina, que só poderá viajar, frequentar shoppings e mercados quem tiver o certificado digital da vacina. Haverá barreiras sanitárias para impor a vacina. Então, tudo isso já está praticamente em vigor na maioria dos países do mundo. Desde o início da pandemia, irmãos, nós já estamos vivendo na nova ordem mundial. Olha aí.
como o Brasil vai sentar na mesa de negociação da nova ordem mundial de saúde. O Brasil tem hoje as condições, tem a oportunidade de se sentar na mesa de 4, 5, 6 países que vão definir a nova ordem mundial. Nova ordem mundial. Todo mundo está falando nisso, olha. Todo mundo. Estamos em plena nova ordem mundial, desde o início da pandemia. Então, não vai ser instalada, já foi instalada. Coronavirus, 100 days that changed the world. Coronavirus, who will be winners and losers in New World Order? From the Wall Street Journal, the coronavirus pandemic will forever alter the world order. From MarketWatch, Bank of America on the New World Order. Bigger governments, tech wars, less privacy, and health, the new wealth. From Fast Company, the coronavirus butterfly effect. Olha, 6 predictions o for efeito a borboleta. new world order. The world may Nova ordem soon mundial. pass peak virus, but true recovery will take years. And from Yahoo Finance, Ray Dalio suggests USA is entering a period of decline and new world order. Nova ordem mundial. A pandemia marcou o início de uma nova ordem mundial. Então o início já começou desde o início da pandemia, desde novembro do ano passado. Essa é a verdade. Através da ONU e o OMS, etc, etc. As Escrituras nos dizem que antes do retorno do Hamashia, as nações irão dizer: há paz e segurança em Israel e no Oriente Médio. Esse é o sinal profético da iminente vinda do Hamashia, conforme profecia explícita em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículos 3. Assim, as profecias nos mostram Israel e Jerusalém como epicentro de todos os acontecimentos mundiais, o relógio profético de Deus. Nos últimos dias, todo o mundo estará com sua atenção voltada para Israel e seus países vizinhos. Por isso, hoje, com os últimos acontecimentos e esses acordos de paz entre Israel e seus países vizinhos, nós estamos assistindo ao pavimentar de uma estrada para a gloriosa vinda de Yehoshua HaMashiach. Muitos estão esperando que com essa suposta paz viria a implantação de um governo único do anti-Mashiach e que esse seria um governo mundial, a nova era. Até eu mesmo pensava assim até alguns dias atrás. Porém, agora, esta semana, o Eterno me fez rever alguns detalhes importantíssimos nas profecias. Então pude entender que o anti-Mashiach não governará por 3 anos e meio, como eu pensava e muitos ainda pensam. Mas ele apenas tentará governar, apenas tentará. Pois, no momento em que ele pensar que poderá governar, virá a repentina destruição, e o verdadeiro Hamashia assumirá o governo desse mundo e o entregará aos santos do Altíssimo. Muitos irão perguntar: não haverá esta anunciada e esperada nova ordem mundial? Eu respondo sem nenhum medo de errar. Existe um governo oculto dos reptilianos e Illuminatis por trás de todos os governos. E são eles que de fato governam o mundo desde a primeira queda. Desde o início da Grande Guerra. A Grande Guerra começou no céu e continua aqui na terra, e o dragão governa o mundo. Mas, agora, ele luta desesperadamente para impedir o retorno do rei. Agora, nos últimos dias, o anti-Mashiach tentará, vou repetir, apenas tentará firmar um acordo de paz com muitos.
Também tentará reconstruir o terceiro templo, no sentido de tentar formar um governo único mundial e impedir o retorno do rei. Mas o nosso Deus Altíssimo virá antes disso e impedirá o reinado da besta, antes mesmo que se inicie. Pois a besta já reinou por 6.000 anos e já teve a sua chance. A profecia fala de apenas 4 reinos mundiais e não haverá um 5º reino. Por isso, vamos conferir a profecia. Vamos conferir. Daniel capítulo 2, verso 41 a 45 diz assim: E quanto ao que viste dos pés e dos dedos, em parte de barro de oleiro e em parte de ferro, isso será um reino dividido. Olha só, irmãos, um reino dividido, não haverá um governo único. Contudo, haverá nele alguma coisa de firmeza no ferro, pois viste o ferro misturado com barro e de lodo. E como os dedos dos pés eram em parte de ferro e em parte de barro, assim, por uma parte o reino será forte, e por outra será frágil. Quanto ao que vistes do ferro misturado com barro de lodo, misturar-se-ão com sementes humanas, mas não se ligarão um ao outro. Não se ligarão um ao outro. Assim como o ferro não se mistura com o barro, mas nos dias desses reis, está no plural, irmãos, não haverá um rei único. Nos dias desses reis, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído. E este reino não passará a outro povo. Esmiuçará e consumirá todos esses reinos. Mas ele mesmo subsistirá para sempre. Da maneira que viste que do monte foi cortada uma pedra, sem auxílio de mãos. E ela esmiuçou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro. O grande Deus fez saber ao rei o que há de ser depois disto. Certo é o sonho, e fiel é a sua interpretação. Daniel capítulo 2, versículo 41 a 45. Assim sendo, meus irmãos, com o desesperado propósito de impedir o retorno do verdadeiro e único rei, que está chegando, irmãos, os rabinos de Israel estão anunciando datas, bem como errando e remarcando datas para a manifestação de seu esperado e fictício Messias. No início da pandemia, os renomados rabinos de Israel marcaram a vinda de seu Messias para chegar junto com a vacina do coronavírus, por ocasião da Páscoa, em abril de 2020. Mas a data furou e eles remarcaram para setembro. Vai furar de novo. Teve inclusive importantes autoridades judaicas dizendo que conversa diariamente com o seu Messias. Piada, né? Fazem reuniões com ele, etc, etc. Pois é. Vamos conferir outra importante profecia que deverá se cumprir ao pé da letra. Vamos ver aqui, irmão. Vamos conferir essa profecia. Ezequiel capítulo 21. Porque os filhos de Israel ficarão por muitos dias sem rei, sem príncipe e sem sacrifício, e sem estátua e sem estela ou terafins. Depois tornarão os filhos de Israel e buscarão ao Senhor seu Deus e a Davi seu rei, e temerão ao Senhor e a sua bondade no fim dos dias. Oséias capítulo 3, versículo 4 e 5. Oséias capítulo 3, versículo 4 e 5. Agora Ezequiel 21. Quanto a ti, ó príncipe de Israel, ímpio e perverso, cujo dia virá no tempo da extrema iniquidade, assim diz o Senhor Deus: tirai o diadema e removei a coroa, nada continuará como era.
exalta o humilde e humilha ao soberbo. Ruína, 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 eis o que eu farei. Aquela coroa, e ela não mais será, até que venha aquele a quem pertence de direito. A ele eu a darei. Então, meus irmãos, é Ezequiel 21, verso 25 e 27. Então, meus irmãos, olha, a coroa só será entregue ao legítimo Hamashia, a quem pertence de direito. Ninguém mais tomará essa coroa, e nem o trono. E o nosso Hamashia está chegando, meus irmãos. Conforme explicitamente determinado por essas profecias, bem como na profecia do sonho da estátua do rei Nabucodonosor, não deixa dúvidas de que essa implantação de um suposto governo único da nova ordem mundial não passa de tentativas frustradas do dragão. Isso não se concretizará. O Deus Altíssimo não permitirá. Mas desde que rejeitaram e assassinaram a Yehoshua, o verdadeiro e único Hamashia, que esses ímpios e perversos príncipes de Israel, esses rabinos, vivem procurando desesperadamente por um Messias que preencha a lacuna deixada por aquele que eles covardemente assassinaram. Vamos rever a história para conferir quantos messias assassinos o judaísmo já tem levantado no decorrer da história. Mas esses rabinos não cansam de passar em vergonha com tantas frustrações com os seus messias ou antimachias. Antimachia e falsos machias. Vamos falar de Shimeon ben Kokba, o Bar-Kova, o mentiroso. O Adonai Yehoshua Hamashia assim profetizou: Eu vim em nome do Pai, e não me aceitais. Outro virá em seu próprio nome, a este aceitareis. João capítulo 5, versículo 43. Os judeus não aceitaram a Yehoshua, o verdadeiro Hamashia, quando ele veio em nome do Pai. E, no entanto, não hesitaram em aceitar o mentiroso, quando este se manifestou dizendo ser o Hamashia. Isso se cumpriu literalmente no ano 132 de nossa era, quando aconteceu a última rebelião judaica contra Roma. As tropas judaicas, sob a liderança do príncipe Shimeon ben Kosiva, se rebelaram contra o domínio romano e expulsaram de Jerusalém a 5ª legião romana. A cidade santa passou às mãos dos judeus, e a segunda rebelião judaica estava começando. Essa vitória reanimou o povo e impeliu as forças judaicas à conquista de posições romanas no sul da Judéia e a oeste, na direção do mar Mediterrâneo. O grande arqueólogo israelense Igael Yadin descobriu e traduziu muitos documentos procedentes da região do Mar Morto, que foram escritos durante a última revolta judaica, entre 132 a 135 de nossa era. Os rolos repetiam várias vezes o nome verdadeiro do príncipe judeu que liderou a revolta, Shimeon ben Kosiva. Além desses textos antigos, os arqueólogos ainda descobriram moedas que foram cunhadas durante esse período. No lado de cada moeda consta o nome Shimeon Hanassi, Shimeon o príncipe. Do outro lado da moeda aparece a inscrição: o primeiro ano da redenção de Israel. Algumas moedas apresentam a imagem de uma estrela sobre um templo. Quem era esse líder que teve a capacidade de mobilizar os judeus para vencer os romanos? Sabe-se com certeza que o seu nome foi mudado de Shimeon ben Kosiva para Shimeon ben Kokba. O texto profético de Números 24:17 declara: Uma estrela procederá de Jacove, de Israel subirá um cetro que ferirá as têmporas de Moabe.
e destruirá todos os filhos de Sete. A palavra hebraica, aqui traduzida por estrela, é Kokba. Por isso, o rabino Akiba, um dos mestres mais respeitados daquela geração, fez a seguinte proclamação pública acerca de Shimeon ben Cosiva: esse é o nosso rei e Hamashia. E num jogo de palavras, o rabino Akiban alterou o nome Cosiva para Kokba, numa referência a Shimeon como a estrela da profecia machiense. Aqui nós confirmamos que alterações de nomes não é uma exclusividade romana, mas os rabinos, ou como eu diria, rapinos, também têm esse mesmo costume abominável de trocar a identidade de pessoas. Porém, um grupo significativo de judeus que criam no verdadeiro Senhor Yehoshua como sendo o verdadeiro e único Hamashia, não se submeteram a esse falso Bar Kokba, denunciando-o como o mentiroso. Entretanto, Bar Kokba deu ordens para que os seguidores de Yehoshua fossem severamente punidos, caso não renegasse a Yehoshua como o Hamashia, e deste não blasfemassem. Nessa época, durante o reinado de Shimeon, que durou 3 anos e meio, desde 132 até 135, os judeus machienses sofreram por sua obediência a Yehoshua. Entretanto, a maioria do povo judeu, todos os que negaram a Yehoshua, seguiram a Shimeon como seu novo rei e guerreiro. Os irmãos observaram que a história confirma que o reinado de Bar Kokba durou exatamente 3 anos e meio, ou seja, do ano 132 até o ano de 135, conforme previa as profecias para o reinado da besta do Apocalipse? Será isso apenas uma coincidência? Ou será a profecia de Yehoshua em João capítulo 5, versículo 43, se cumprindo ao pé da letra? E essa mesma profecia se repete hoje em nossos dias. As consequências. Depois de sofrer derrotas por 3 anos diante de Bar Kokba e suas tropas, a frustração dos destacamentos romanos baseados naquela região crescia. Os romanos não conseguiam vencer os aguerridos combatentes judeus, que se escondiam em cavernas e evitavam a guerra aberta. Por essa razão, o imperador Adriano mandou chamar Júlio Severus, um dos seus mais excelentes generais que servia na Bretanha, para comandar a guerra. Sob a liderança de Severus, a tática romana mudou do combate tradicional para uma estratégia de destruição lenta e precisa do povo judeu. Tal conflito não foi de pequenas proporções. Legiões romanas vieram do Egito, da Síria e da Bretanha para dar apoio aos romanos que já estavam na Judéia. As forças romanas, assim reforçadas, reconquistaram Jerusalém. As tropas de Bar Kokba defenderam com bravura a sua santa cidade por 3 anos, segundo revela os textos do Mar Morto. Pela revelação da data, o 3º ano da libertação de Jerusalém, como dizia nas moedas encontradas. Os rebeldes judeus foram forçados a retirarem-se de Jerusalém para pequenas cidades por toda a Judéia. À medida que os exércitos romanos continuavam a desentocá-los das cavernas e a matá-los de fome sitiados nos próprios enclaves. Bar Kokba e suas tropas, encurraladas, reuniram-se na cidade de Betar, cerca de 10 quilômetros de Jerusalém. Porém, os romanos cercaram a cidade e lhes impuseram a fome. A derrota final ocorreu numa batalha ocorrida no 9º dia do mês de Abib. Assim, depois de 3 anos e meio,
o Estado judeu de curta duração chegou ao seu fim, no ano de 135. Shimeon Bar Kokhba, o falso Hamashia, morreu nessa batalha final. E desde então ele recebeu um outro nome nos textos judaicos. Agora dessa vez foi cunhado como Shimeon Ben Koziba, que significa Shimeon, filho da mentira, o mentiroso. Nos pergaminhos encontrados nas cavernas de Qumran, precisamente no Pesher Abacuque, encontramos a seguinte profecia. Pesher Abacuque: olhai entre os povos e contemplai, espantai-vos, admirai-vos, porque realizo em vossos dias uma obra, e vós não acreditareis se o contasseis. A interpretação da citação se refere aos traidores com o homem da mentira, posto que não creram nas palavras do mestre de justiça da boca de Deus, e aos traidores da nova aliança, posto que não creram na aliança de Deus e profanaram seu santo nome. Igualmente, a interpretação da citação se refere ainda aos traidores nos dias futuros. Olha, irmãos, as profecias se repetirão. E eles serão violadores da aliança, que não crerão quando ouvirem tudo o que vai ser anunciado à geração futura, pela boca do sacerdote que pôs Deus em Israel, para predizer o cumprimento de todas as palavras de seus servos, os profetas, por cujo meio anunciou Deus tudo o que vai acontecer ao seu povo Israel. Porque eis que eu vou mobilizar os caldeus, povo cruel e audaz. Sua interpretação se refere aos romanos, que são rápidos e poderosos na batalha, para destruir a muitos a fio de espada. No seu domínio, os romanos conquistarão muitos países e não crerão nos preceitos de Deus. E avançarão pelas planícies da terra para destruir e saquear as cidades do país. Pois isso é o que diz Abacuque 1, verso 6. Para conquistarem moradas alheias. Abacuque 1, verso 7. Ele é terrível e temível. Dele mesmo procede seu direito e hegemonia. A interpretação disto se refere ainda aos romanos, pelo medo e pelo terror que infundem a todos os povos. São premeditadas as suas maquinações, e com astúcia e perfídia se conduzem com todos os povos. Pisarão a terra com seus cavalos e suas bestas, e virão de longe das ilhas do mar para devorar todos os povos como uma águia. São insaciáveis. Pois isso é o que disse o profeta Abacuque 1, verso 8 e 9. E Abacuque 1,13 também diz: traidores, por que contemplais, guardas teu silêncio quando devora um ímpio alguém mais justo que ele? Sua interpretação se refere à casa de Absalão e aos membros de seu conselho, que se calaram quanto à repreensão do mestre de justiça e não ajudaram contra o homem de mentiras, que rejeitou a lei em meio a toda a sua comunidade. Então, irmãos, esse Pesher Abacuque, que foi encontrado nas cavernas de Qumran, conta a história da curta dominação desse falso Messias, a guerra, a revolta judaica. O historiador romano Dio Cassius fez o seguinte resumo dos resultados daquela rebelião judaica. 50 dos mais importantes postos avançados do povo judeu e 985 aldeias mais famosas foram arrasadas até o chão. 585 mil homens foram mortos nas várias batalhas. O número dos que pereceram pela fome, doença e pelo fogo foi além da conta. Dessa forma, quase toda a Judéia foi transformada numa assolação. Olha, irmãos, a obra do assolador.
o antimachia que reinou 3 anos e meio na Judéia. Os judeus que sobreviveram foram vendidos como escravos e o seu preço igualava-se ao valor de um cavalo. A guerra devastou completamente o povo judeu. Os judeus foram proibidos, sob pena de morte, a tentar aproximar-se de Jerusalém. A província romana da Judéia recebeu o novo nome de Palestina, ou Filistim, em homenagem aos filisteus, amigos dos romanos e inimigos dos israelitas. Todas as aspirações nacionalistas se tornaram em mera e distante esperança, até que eles digam: bendito que vem em nome de Yehoshua. Até que eles digam, mas não disseram ainda nenhum desses rabinos: bendito que vem em nome de Yehoshua. Matatiahu, capítulo 23, versículo 39. Assim, as especulações messiânicas para os judeus foram ofuscadas e só voltaram à tona quando outro mentiroso e impostor chamado Shabbatai Zvi apareceu por volta do ano de 1600. E de lá para cá, muitos outros mentirosos têm se levantado, desde Ben Gurion até Ariel Sharon, Netanyahu, enfim, que tentam estabelecer uma nação de Israel, aquilo que eu denuncio como sendo apenas e tão somente um Israel político e geográfico, nada tendo a ver com o legítimo e verdadeiro Israel do Hamashia e Yehoshua, pois não reconheceram e nem confessaram bendito que vem em nome de Yehoshua. Portanto, o que estamos vendo com o falso nome de Israel nada mais é do que a sinagoga de Satanás. Apocalipse capítulo 2, versículo 9 e capítulo 3, versículo 9. A guerra acelerou a separação de caminhos ao revelar a verdadeira lealdade de crentes em Yehoshua e o legítimo Hamashia e autêntico Ben Kokba, que é a resplandecente estrela da manhã. Apocalipse capítulo 22 e versículo 16. Agora, no fim dos tempos, a história se repete. Veja, meus irmãos, a história se repete. A manifestação de mais um mentiroso querendo assumir o trono do Hamashia. E aí está, com esse falso acordo e com essas falsas manifestações. E também com a instalação do caos previamente planejada, criada, esse caos com uma pandemia, enfim, de lá para cá, tudo isso planejado pelo mentiroso, pelo antimachia, para tentar impedir a volta, o retorno do rei. Essa pandemia foi a crise artificialmente criada com o propósito de se instalar o cenário perfeito para a nova ordem mundial. Vejamos as declarações do próprio Papa. Crisis significa originalmente ruptura, atajo, apertura, peligro, pero también oportunidad. Cuando las raíces necesitan espacio para seguir creciendo, la maceta acaba por romperse. Es que la vida es más grande que nuestra propia vida y por eso se parte. Pero esa es la vida. Crece, se rompe. Pobre de la humanidad sin crisis. Pobre humanidade sem crise. São as palavras do Papa. Pobre humanidade sem crise. A crise é o cenário que eles criaram para a vinda do antimachia. Tanto que, enquanto isso, em Israel já prepararam até um manto branco para cumprimentar o Messias. Vamos ver a matéria. O principal rabino de Israel ordena manto branco cerimonial para cumprimentar o Messias.
Na noite de sábado, Yonatan Dadon, da Rádio 2000, uma emissora ortodoxa em hebraico, entrevistou o rabino Yaakov Zisholtz em seu programa semanal. No vídeo em hebraico, o rabino Zisholtz fez o seguinte aviso: não prometo que nada possa mudar a qualquer momento, mas ouvi as suas declarações. O rabino Zisholtz então explicou várias declarações recentes feitas pelo rabino Kanievsky, um dos mais importantes dessa geração a respeito do Messias. O rabino Kanievsky solicitou que seu povo preparasse uma túnica branca cerimonial. Então, meus irmãos, eu acredito, sinceramente, em nome de nosso Adonai Yehoshua HaMashiach, que esse acordo, chamado de Acordo de Abraão, essa falsa paz, é o último sinal deixado pelas profecias para a vinda gloriosa de nosso Salvador, Yehoshua HaMashiach. Então, essa é a mensagem que eu queria deixar para vocês nesse vídeo. Se vocês gostaram, deixe o seu like, compartilha, curta e Shalom, Shalom.